Oi pessoal, eu sou a Cristiane, professora de língua portuguesa. Pois bem, hoje falaremos do modo indicativo e suas flexões temporais. Pois bem, lembrando, que o verbo é uma classe gramatical muito variável, que vai variar em modo, em tempo, em número, em pessoa. E assim, no tempo, no modo, quer dizer, pode variar em indicativo, subjuntivo e imperativo. E por que há essa variação de modo? Porque há vários modos do sujeito conjugar esse verbo. Pode ser uma ação certa, pode ser uma hipótese, no caso de subjuntivo, talvez ele vá, talvez não. Ou então imperativo, faça a lição agora. Então você percebe como que o verbo ele se comporta, se adequando ao seu falante. E diríamos que uma das classes que a gente mais usa, é justamente o verbo, e o modo é o modo indicativo. Porque como o próprio nome fala, o modo indicativo, ele vai indicar, uma certa configuração do verbo. E aqui será uma indicação certa. Por exemplo, ontem João comprou uma blusa. Não existe dúvida e não é nenhuma ordem, é uma ação certa. Então, lembrando, quando eu digo que o verbo está no modo indicativo, ele está indicando uma ação certa, indicando uma certeza, ao contrário do subjuntivo, que é sempre hipótese. E claro, pessoal, o verbo em cada modo vai apresentar uma conjugação diferente. Melhor dizendo, ele vai apresentar uma flexão distinta. Verbos no modo indicativo tem uma flexão, no subjuntivo, outra. Então, quando a gente começa a estudar o modo indicativo, a gente também, claro, que analisa automaticamente as flexões temporais. Porque eu já sei que o verbo está nesse modo, então eu vou ver como são as flexões temporais nesse determinado modo. E assim, o que são as flexões temporais? São desinências, são morfemas, são pedacinhos de palavras que vão temporalizar o verbo, ou seja, vão inseri-lo numa determinada malha temporal. E a ação do homem pode se dar no passado, no presente e no futuro. Seria muito estranho se alguém chegasse aqui e falasse, eu comprar casa, mas é ontem, amanhã, hoje. Não. Então, com as flexões temporais, o verbo ele vai ser temporalizado pela desinência específica de tempo. E assim, pessoal, imaginem quantos verbos nós temos na língua portuguesa. É muito verbo. Imaginem se cada verbo tivesse uma flexão específica de tempo. Por exemplo, o verbo cantar tem eu cantei, tu cantaste, ou seja, tempo passado. Imagina se o vender, que é outro verbo, criasse outra flexão. Eu vendi, eu venderei. Imagina se fosse cada pedacinho de passado fosse distinto de cada verbo. Ia ser um inferno. O ser humano não conseguiria falar. Então, o homem, a sua linguagem é tão complexo também que acaba reaproveitando parte de palavras, que são as desinências. O mesmo pedacinho de palavra que eu uso no verbo cantar, cantaste, eu vou usar no verbo comprar, compraste. As desinências dos verbos temporais, elas fazem parte do sistema econômico de comunicação. Eu reaproveito pedaços, Então, vamos tentar entender isso, porque eu fiz aqui um quadro para vocês, que é um quadro de desinência temporal, nas duas partes da lousa, que é justamente para a gente ver como que essas desinências elas estão em comum, ainda que em verbos diferentes. Pessoal, aqui, começando no presente do indicativo, o verbo presente, obviamente, indica uma ação presente, mas você já parou a pensar como a gente usa pouco presente? Eu fiz a tarefa, eu comprei uma blusa, eu saí ontem, acordei hoje de manhã, comi hoje uma bolacha. A gente tende a usar mais o pretérito. Agora, quando que eu uso o presente? Às vezes a gente usa mais para indicar hábito. Eu sempre como às 5 horas da tarde. Eu sempre acordo às 6. Então parece que é um verbo muito óbvio, mas se a gente for pensar na prática, é um verbo que a gente usa em algumas situações específicas. E assim, qual é a flexão temporal do presente?
Como é presente, pessoal, incrivelmente não tem flexão temporal. O que vai indicar aqui que é presente é justamente a ausência de flexão temporal. Só vai aparecer a flexão de pessoa. Então, no presente, o que vai prevalecer é a flexão de pessoa. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Essa desinência aqui, ainda que de pessoa, me indica que o verbo está no tempo presente. Então, se caso cair em alguma avaliação de vocês, qual é a flexão temporal típica do presente, você vai dizer justamente a ausência de desinência temporal, e o que vai me indicar é a desinência pessoal. Se eu troco, né, olha só, se eu troco a conjugação, o verbo vender, né, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, nós vendeis, eles vendem. Vocês percebem que no tempo presente, apesar da conjugação ser distinta, primeira, segunda ou terceira, você percebe que se mantém. Tranquilo? Esse é o presente do indicativo. Pois bem, pessoal, também tem um tempo bem complexo que é o pretérito. O que é pretérito? É passado. Daí alguém pensa aí, que eu sei, por que a gramática não usa a palavra passado, que é mais fácil de entender? Porque a gramática não tem essa função de fazer alguém entender, mas justamente para fazer com essas análises mais complexas e diferenciar o passado, que é uma palavra comum, para uma palavra mais rara, mais específica, que é pretérito. O pretérito indica uma ação passada, que já foi. Entretanto, pessoal, o já foi, o já era, o ontem, o outrora, o tempo é muito grande. Então pode ser que esse verbo pode ser num tempo passado, mas um pouquinho mais recente, pertinho de mim, ou um passado que já foi há 40 anos. Então, o verbo também vai me indicar, ele vai ter uma desinência que vai me indicar se foi um passado recente ou um passado bem passado, tá? Então, a gramática vai diferenciar 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Assim, aqui, pessoal, não tentem acreditar que esse perfeito aqui é porque ele é perfeito, maravilhoso. É a ideia de feito, tá? Então, o verbo pode ser pretérito perfeito, ou seja, foi feito completamente. Imperfeito, a ideia é que está ainda sendo feito. Ou mais que perfeito, que é um feito, mas tão bem feito que faz muito tempo. Então, justamente a ideia de feitura que tem que estar ligada quando eu penso no pretérito. Por exemplo, aqui, pretérito perfeito é o passado recente, ou seja, o locutor ou o sujeito do verbo está se referindo a uma ação que foi um passado recente. E vai ter aqui, pessoal, as desinências que vão diferenciar se é a primeira conjugação ou segunda ou terceira, tá? Geralmente é assim, primeira conjugação tem, terminados em ar, tem uma conjugação temporal, e a segunda e terceira vamos repetir uma outra conjugação temporal, uma outra flexão. Olha só aqui, eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos. Olha que interessante, pessoal, no pretérito perfeito a flexão é igual à do presente. Nós compramos, vós comprastes, eles comprarão. Então você percebe que isso aqui é desinência temporal de pretérito perfeito. E tem que ficar ligado com nomeação, com nomenclatura, porque pode cair alguma prova. Essa desinência aqui indica o quê? Indica tempo pretérito perfeito. Agora, se for segunda conjugação, eu vendi, eu parti, a primeira altera, na segunda. Aqui, vendeste, compraste, não altera. Ele vendeu, só o, e o resto permanece o mesmo. Vejamos então agora o pretérito imperfeito. Como o próprio nome indica, imperfeito não é uma ação que foi feita uma única vez. Imperfeito dá ideia de hábito. Todos os dias eu lia o livro de Jorge Amado. Toda manhã eu comprava pão. Então, o pretérito imperfeito, ele indica hábito e vai ter 2 flexões distintas. Se for primeira conjugação, eu comprava, tu compravas, ele comprava, nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Qual é a desinência então de imperfeito na primeira conjugação? Vá, ou então vê, no caso da segunda do plural. E o ia se for segunda e terceira conjugação. Eu vendia, eu partia,
nós partíamos, eles partiam, eles vendiam. Então você percebe que aqui também haverá desinências específicas para indicar que foi esse tempo. E o mais raro que a gente não usa, mas a gente lê muito em livros, é o pretérito mais que perfeito, que é um passado, mas muito passado, muito antigo, mais que feito, tá? Como se fosse 40 anos, né? Há 40 anos. Então, assim, quando eu tinha 10 anos, eu comprara, certa vez, uma boneca. Então, aqui é um passado muito distante. E aqui é um urá que não é tônico, é átono. Comprara, tu compraras, ele comprara, nós compráramos, vós comprareis, eles compraram. Vai ser o mesmo de primeira, segunda ou terceira conjugação. Verbos terminados ar, er ou ir vão ter esse passado antigão. Até rimou, né? Pois bem, e o futuro? O futuro é mais fácil, pessoal. O futuro indica uma ação, né, que está ainda para acontecer, para além do locutor, do emissor. Pois bem, a forma, claro, todo mundo aqui sabe, né, justamente falar no futuro, pelo amor de Deus. Mas qual é a desinência de futuro? Ela vai se manter também nas 3 conjugações, tá? Venderei, cantarei, partirei, vai ser semelhante. Mas aqui você percebe o quê? Esse irá aqui é tônico. Olha só a diferença entre esse, né? Ele cantara e aqui ele cantará. Gente, qual é a desinência, né, de tempo futuro do presente? É o irá tônico, com acento, né? Então eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Então essa aqui é o tópico, tá? Pois bem, e tem uma palavra que geralmente a gente usa, né? Mas não sabe nem o nome disso, que é o futuro do pretérito. Gente, sinceramente, eu dou aula há muito tempo, mas para mim é muito estranho o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado. O futuro do passado é quase o presente, né? Mas tudo bem, vamos lá. O futuro do pretérito indica uma ação futura que está condicionada a uma ação passada, por isso que é futuro do pretérito. É mais fácil você entender se você usa essa palavrinha aqui, ó, condicional, tá? Esse é o futuro do pretérito. Eu compraria uma casa, uma condição. Eu compraria uma casa se eu tivesse dinheiro. Percebe como esse é uma ideia de condição? Você venderia o livro se o tivesse. Nós leríamos, né, o jornal caso tivéssemos o jornal. Então você percebe que essa aqui é a desinência de condicional. Ria, 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 ria. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até mais.